Som. Acabou o comentário. Som. Boa tarde a todos. Peço ao senhor primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço ao vereador Marquinhos para fazer a leitura do versículo da Bíblia. Salmo de número 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assenta à roda dos escarnecedores. Salmo, versículo 1. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és tu para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 13ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2021, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Dr. Samuel Costa, 2325, Centro Histórico, realizou-se às 14 horas a 13ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Valceni da Silva Teixeira, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas de Oliveira Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Valceni da Silva Teixeira, Paulo Sérgio dos Santos, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Rodrigo Carlos da Silva Penha,
Luiz Cláudio Alcântara da Costa, Lucas de Oliveira Cordeiro, Alan Souza Ribeiro, Marco Antônio Santos da Conceição e Flora Maria Salles França Pinto. O vereador Marquinho leu o versículo bíblico. No expediente foi lido o seguinte: ata da 12ª sessão ordinária, veto total ao projeto de lei 01521, projetos de lei 034 e 036 de 2021 e decreto legislativo 002 de 2021. Ofícios à Câmara 009, 011, 012, 014, 015, 017, 021 a 031 de 2021. Matéria votada no expediente, requerimento 070, 077 e 078 de 2021, indicações 328, 353, 354, 368, 369, 373, 380 a 382, 394 a 424 e moções de aplausos. Vereadores que discursaram no expediente: vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Tunico, vereador Alan Ribeiro e vereador Marquinho. Matéria votada na ordem do dia: projetos de lei 005, 022, 033 e 035 de 2021 e projeto de lei complementar 002 de 2021. A vereadora professora Flora discursou no expediente final. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. Sala de sessões, 10 de maio de 2021. A ata está em discussão? Não havendo que queira discutir, a ata está aprovada. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da correspondência e matéria que será votada no expediente. Ao presidente da Câmara, Valcenir da Silva Teixeira, assunto justificativa de ausência na sessão ordinária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, tem a finalidade de justificar a ausência do vereador Paulo Sérgio dos Santos na sessão ordinária que acontecerá no dia 17 de maio. Vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei número 037 de 2021 dispõe sobre a criação do programa Adote um Aluno Carente no âmbito esportivo, cultural e educacional do município de Paraty e da outras providências. Projeto de lei do vereador Tunico Gama. Projeto de lei número 037 de 2021 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça, Educação e Cultura. Requerimento número 079, requeiro que seja oficiado à Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o ilustríssimo senhor delegado Alan Turnowski, solicitando informações sobre o incidente ocorrido no dia 10 de maio de 2021, na delegacia no município de Paraty, onde manifestantes foram surpreendidos por 2 tiros de fuzil disparados por um policial que estava no local. Solicitamos também que seja apurada a conduta dos policiais envolvidos no ocorrido, se foi tomada alguma atitude, se o policial que efetuou os disparos foi afastado, a fim de prevenir acontecimentos semelhantes. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro e da vereadora professora Flora. Requerimento de número 079 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 080, requeiro que seja oficiado a Aviação Colitur, solicitando informações sobre o cumprimento dos protocolos contra a Covid-19 listados no decreto emergencial vigente, se os condutores e passageiros estão fazendo uso de máscaras, álcool em gel corretamente durante o itinerário, se a empresa tem fornecido EPIs a seus funcionários. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro. Requerimento do vereador Lucas Cordeiro está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 081, requeiro que seja oficiada a empresa Enel para que esta preste esclarecimentos sobre as recorrentes quedas de energia no bairro do Cabral. Requerimento do vereador Alan Ribeiro. Requerimento de número 81 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação.
Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 082. Requeiro que seja oficiado o senhor Luciano Vidal, prefeito municipal, solicitando informações sobre o andamento do projeto do Centro Esportivo da Mangueira. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 082 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 083. Requeiro que seja oficiado excelentíssimo senhor Luciano Vidal, prefeito municipal, solicitando informações por qual motivo a Lei 2.265 de 2019, que altera a Lei número 2.108 de 2017, que dispõe sobre a isenção do estacionamento rotativo aos veículos com placas de Paraty, não está sendo cumprida. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 83 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 084. Requeiro que seja oficiada a senhora secretária de Educação, solicitando que se cumpra a Lei número 13.278 de 2016, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional referente ao ensino das artes visuais, dança, música e teatro no currículo da educação básica. Requerimento do vereador Rodrigo Penha. Requerimento de número 084 está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 086. Requeiro que seja oficiado o prefeito municipal de Paraty, excelentíssimo senhor Luciano Vidal, solicitando esclarecimentos sobre a ausência de dados relativos a gastos e despesas, bem como de outras informações da Prefeitura Municipal de Paraty no portal da Transparência. Requerimento do vereador Marquinho. Requerimento de número 086 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 089. Requeiro que seja oficiado o senhor Luciano de Oliveira Vidal, prefeito municipal, e o senhor secretário de Meio Ambiente, Vinícius Oliveira, na busca de informações sobre a expedição do alvará de entretenimento. Se há um prazo para a expedição de alvará de entretenimento para estabelecimentos que queiram ter música ao vivo, após a exitosa compra dos equipamentos necessários, porque a formação de uso dos aparelhos para os fiscais ainda não está acontecendo, e se o setorial de música da cidade tem sido informado do andamento destes trâmites. Requerimento da vereadora professora Flora. Requerimento de número 089 está em discussão. Não havendo que queira discutir o requerimento está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Indicação do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 446, solicita melhoria na captação de água na comunidade do Penha. Indicação do vereador Marquinhos está em votação. Rodrigo Penha. Do Rodrigo Penha está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Tonico Gama. Indicação número 425, solicita urbanização e pavimentação da estrada da comunidade do Catimbau, na Barra Grande. Indicação número 426, solicita reforma dos bancos na área externa da Igreja Católica, no bairro Graúna. Indicação número 427, solicita construção de ponto de ônibus nos 2 sentidos na comunidade do Saquinho, quilômetros 570, no bairro do Corumbê. Indicação número 428, solicita operação tapa-buraco no bairro Graúna. Indicação número 429, solicita reforma dos bancos do Sertão do Iriri, ao lado do Campus Society. Indicações do vereador Tonico Gama. Indicações do vereador Tonico está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 455,
solicita reforma da calçada da rua Manuel Pádua, bairro Porto Imperial. Indicação número 456, solicita pavimentação da rua Roberto Silveira, na altura do número 1000, no bairro Vila Colonial. Indicação número 457, solicita poda das palmeiras e limpeza das folhas secas ao longo da rua Roberto Silveira, no bairro Vila Colonial. Indicação 458, solicita iluminação da quadra de futevôlei e de vôlei de praia no Jabaquara. Indicações do vereador Marquinho. Indicações do vereador Marquinhos. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 447, solicita que seja feito asfalto de concreto na entrada da Graúna, na rua do Senhor Lourenço. Indicação número 448, solicita a construção de um parque arborizado no espaço público entre a Praça da Paz e o Cais Pesqueiro, na rua José do Patrocínio, na Ilha das Cobras. Indicação número 449, solicita a implementação de ponto de coleta de óleo nas escolas da Barra Grande e do Parque Mangueira. Indicação número 459, solicita agilidade na reorganização do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 443, solicita colocação de iluminação pública na entrada da Avenida Luísio de Castro, que dá acesso aos bairros do Condado e Portão Vermelho. Indicação número 444, solicita pavimentação da rua Iole Fabre Cambareri, no bairro Vila Colonial. Indicação número 445, solicita cobertura da quadra da Escola Municipal Pequenina Calixto. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Solicita manutenção da iluminação pública na via principal do bairro Cabral. Indicação número 440, solicita que seja desobstruída as manilhas da Rua das Margaridas, no bairro Pantanal. Indicação número 441, solicita a construção de uma travessia elevada para pedestres na Rua João Luiz do Rosário, na Pituquinha, cruzamento com a Rua Jango Pádua, no bairro Patitiba. Indicação número 442, solicita manilhamento e drenagem na Travessa Sempre Viva, no bairro do Condado. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Indicações do vereador Valceni Teixeira. Indicação número 450, solicita concretagem em pontos críticos na comunidade da Olaria. Indicação número 451, solicita revitalização na quadra poliesportiva do bairro do Corisco. Indicação número 452, solicita a criação de polos intersetoriais no município de Paraty. Indicação número 453, solicita área de lazer com quadra poliesportiva na comunidade do Coqueiro, bairro Independência. Indicação número 454, solicita manutenção e revitalização da ciclovia da Avenida Beira Rio. Indicações do vereador Sanica. Indicações do vereador Valceni da Silva Teixeira. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. A Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação do vereador Lucas de Oliveira Cordeiro para o agraciamento com moção de aplausos à Primeira Igreja Batista em Paraty, em reconhecimento pela inclusão de pessoas surdas no trabalho eclesiástico, por meio de seu Ministério de Libras e a busca pela difusão da língua brasileira de sinais através de cursos e apresentações dentro e fora da igreja. Segundo dados do IBGE, 5% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência auditiva. Considerando os diversos desafios enfrentados pela comunidade surda para ter acesso a direitos básicos em todo o país, o Ministério de Libras tem trabalhado arduamente a fim de promover a inclusão da população surda local e dar visibilidade a essa nobre causa.
Pelos motivos expostos, essa Casa de Lei, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder à Primeira Igreja Batista em Paraty, com destaque ao seu Ministério de Libras, a presente moção de aplausos. Moção de aplausos do vereador Lucas Cordeiro. Moção de aplausos do vereador Lucas Cordeiro está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Moção de aplausos. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a Câmara Municipal de Paraty, obedecendo às disposições regimentais e após aprovação pelos vereadores em sessão plenária, faz constar em seus anais a indicação dos vereadores Lucas de Oliveira Cordeiro e Flora Maria Salles França Pinto para o agraciamento com moção de aplausos, o Instituto Colibri e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Paraty, em reconhecimento pela atuação na campanha educativa de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Abra os olhos para os sinais. O artigo 5º da Lei 8.069, de 1990, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Visando proteger a integridade física e psicológica desse grupo vulnerável, a campanha Abra os Olhos para os Sinais tem sido essencial para a conscientização da população acerca das consequências danosas que a violência, em suas diversas formas, acarreta na vida da criança e do adolescente. Pelos motivos expostos, essa Casa de Lei, como forma de reconhecimento, sente-se honrada em conceder ao Instituto Colibri e ao CMDCA a presente moção de aplauso. Moção de aplauso do vereador Lucas Cordeiro e da vereadora professora Flora. Moção de aplausos do vereador Lucas e Flora está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Moção de aplausos aprovada por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada no expediente, franqueia a palavra aos vereadores inscritos. E com a palavra, a vereadora professora Flora. Alô? Esse alvará de entretenimento, nós ficamos sabendo através de uma reunião com o setorial de música, e eles estão passando por muitas necessidades, porque houve uma denúncia no Ministério Público a respeito de sons, né, aqui dentro do bairro histórico. E a Secretaria de Meio Ambiente já está com os equipamentos novos, que são esses decibelímetros aí, e o que está, de certa forma, que a gente entendeu, faltando a formação junto aos fiscais, para saberem mexer nesse aparelho. Então, a gente está aqui perguntando e se há um fornecimento dessas informações para o próprio setorial de música, que precisa saber do andamento para se organizar. Eles estão passando realmente necessidade. Muitos estabelecimentos estão sem poder ter música ao vivo por causa disso. Aqui da Estrada da Graúna, depois no requerimento, é bem específico o lugar, que é na altura da Fazenda Esperança, Boa Esperança, que tem um caminho de 16 famílias, e a gente teve lá, tirou umas fotos, e realmente precisa melhorar ali, na rua do senhor Lourenço e da senhora Erotides. Muito bem. Nós fizemos um requerimento perguntando o que a prefeitura pensava de fazer naquela área ali, entre o mercado de peixe e a passarela. E nós obtivemos a resposta que lá será um estacionamento e a construção de quadras esportivas. Muito bem, não temos nada contra as quadras esportivas, mas já tenho restrições quanto à necessidade de um estacionamento, né? Tem coisas mais importantes, vamos fazer uma área pequena de estacionamento. Ali é uma área muito necessitada de árvores, de arborismo, de um lugar onde as pessoas possam estar com suas famílias, as crianças brincarem em um lugar verde. Então, aqui nós estamos colocando
que mais importante do que o estacionamento é associar às quadras poliesportivas um parque arborizado, principalmente para a primeira infância. A questão do CONDEMA, temos a dizer que tanto a coleta de óleo quanto a organização do Conselho Municipal de Meio Ambiente são fatores essenciais para a gente não perder o ICMS ecológico. E são duas coisas que estão paradas, né? Então, precisa de agilidade na reorganização do CONDEMA, que só falta lá habilitar um novo regimento, pelo que eu entendo, mas sempre tem uma morosidade que a gente precisa estar atento. E a questão da coleta de óleo, como gestora na escola, eu fiz tanto na Escola da Mangueira quanto na Pequenina Calixto, não dá trabalho, e é uma coisa que você envolve a educação ambiental, envolve a questão do descarte, propriamente dito, que é muito ruim descartar óleo em qualquer lugar, é muito simples de você conseguir esse trabalho que tem um resultado ambiental muito interessante. Então, a gente indica aqui 4 escolas, Barra Grande, Mangueira, Pantanal e Pequenina Calixto, para fazerem esse trabalho de coleta de óleo. Acompanhado de um trabalho junto às famílias, ele será bastante exitoso. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Lucas Cordeiro. Uma boa tarde a todos, mesa, os vereadores, as pessoas que estão aqui presentes hoje. Quero começar lembrando essa semana, até subindo as escadas agora há pouco com o Rodrigo, o vereador Rodrigo, estávamos falando sobre o quão pesada essa semana foi, né, de informações difíceis, notícias de pessoas nos deixando, acontecimentos desastrosos. Acho que vale lembrar aqui nesse início da fala, já que é a nossa primeira sessão após falecimento do ex-prefeito José Cláudio, deixar os nossos sentimentos à família, a todos os amigos, inclusive a toda a cidade, já que, enquanto prefeito, enquanto professor, secretário de turismo, deixou sua marca, seu legado ao nosso município, à nossa cidade. E até uma coisa que eu costumava falar com as pessoas, ainda falo, é que um dos fatores que mais destacava o prefeito Zé Cláudio é o seu amor, a sua paixão pela cidade. Então, às vezes, a gente pode até discordar de uma coisa ou outra, de suas falas, de ser um personagem muito forte, mas uma coisa ninguém podia negar, era o seu amor, a sua dedicação por Paraty e a sua devoção, o seu tempo de vida dedicados ao nosso município. Então, que seja lembrado sempre o ex-prefeito Zé Cláudio. Soubemos também que o Executivo está encaminhando para cá o projeto de criação da Orquestra Municipal de Paraty, que agora levará o nome de Orquestra Municipal Prefeito José Cláudio de Araújo, que é uma justíssima homenagem, já que era uma de suas paixões, sempre que tinha oportunidade falava. Então, deixo aqui meu abraço e meus sentimentos à partida do ex-prefeito Zé Cláudio. E lembrando, eu acho que é sempre importante a gente falar também que a pandemia ainda não acabou, que é muito importante que nós tomemos os devidos cuidados, as devidas atenções, para que a gente evite a morte de mais pessoas. A gente já chegou aí no município recentemente ao número de 86 óbitos, então aquilo que a gente puder fazer, evitar, o que a gente puder fazer, usar a máscara, motivar as pessoas, o uso do álcool em gel também, e principalmente motivar a todos aqueles, quando chegar a sua hora de vacinar, tome a sua vacina, para que a gente evite então mais mortes e a gente esteja se cuidando, e se Deus quiser, saindo desse momento tão difícil que nós estamos. Começo falando sobre os nossos requerimentos. A gente encaminhou um requerimento conjunto com a vereadora professora Flora, pedindo explicações à Secretaria Estadual de Segurança Pública com relação ao que aconteceu em frente à delegacia na última semana. Estivemos aqui naquele momento em que as mulheres fizeram a manifestação pedindo a aprovação do projeto de lei da vereadora Flora do Observatório de Violência, em que parabenizo esta casa por ter agido de uma forma correta, de ir até ali
na parte de baixo, conversado, o presidente Sanica deu uma fala, a vereadora Flora também. Então, muito importante essa interação com os manifestantes, uma interação com os manifestantes. Depois daqui estiveram na delegacia. Às vezes a gente ouve algumas explicações, tentando justificar, só que não é justificável o que aconteceu lá. Aquele policial em uma ação, um momento de desequilíbrio e irresponsabilidade, dando aqueles tiros ao chão. Então, a gente pede explicações ao governo do Estado, quais medidas foram tomadas, se de fato foram tomadas, para que a gente possa até explicar para a população, porque nós somos questionados constantemente. E aí, o que aconteceu? O que vocês estão fazendo? Mas nós queremos saber, de fato, então, quais foram as medidas tomadas. Creio que a professora Flora falará de uma forma bem melhor daqui a pouco. E quero parabenizar a professora também pela forma com que conduziu esse momento, dando suporte aos manifestantes, todo o apoio que foi dado. Eu tenho certeza que as mulheres estão muito bem representadas nessa casa com o mandato da senhora. Digo também sobre um requerimento que nós encaminhamos para a Colitur. Recentemente nós vimos informações e dados de que a profissão que mais tem tido óbitos no país relacionados à Covid-19 é de motoristas de ônibus cobradores. Então, a gente pede, de uma forma educada, amistosa, a companhia, a Colitur, que nos informe quais medidas estão sendo tomadas pela empresa, se de fato tem cobrado os seus funcionários a estarem usando máscara, o uso de álcool em gel, a entrada da população dentro dos ônibus também, quais são os cuidados que estão sendo tomados, se está sendo distribuídas as EPIs necessárias para os seus funcionários, para que a gente evite a morte dos nossos motoristas, nossos cobradores. Recentemente, eu e o vereador Tunico fizemos uma indicação pedindo para que esse grupo entre aí no grupo prioritário de vacinação. Então, esse é um dos nossos requerimentos, esse pedido à Colitur. Fizemos algumas indicações. A indicação que fizemos foi, quando a gente sobe para a Ponte Branca, aqui do Trevo, a gente vê a entrada ali do bairro do Condado e do Portão Vermelho, muitas pessoas entrando a pé e de bicicleta com uma iluminação muito ruim. Muitas das vezes, eu mesmo de moto ali já fui surpreendido por bicicletas entrando, pessoas andando, e aquilo ali, se não for tomada uma medida ali, uma decisão, infelizmente podemos ter algum acidente. Então a gente pede à Secretaria de Obras, Departamento de Iluminação Pública, que busque iluminar aquele local ali antes que tenhamos algum tipo de problema. A gente pede também a pavimentação, a melhoria daquela rua que fica ao lado da delegacia, aquela rua pequena ali, que fica alagada e tal. Algumas pessoas nos procuraram essa semana, donos de pousada, moradores ali, pedindo para que seja dada uma atenção. E, por fim, fizemos também uma indicação pedindo a cobertura da quadra da Pequenina Calixto, que é algo fundamental. A gente agradece a esse governo pela construção daquela quadra, que a professora Flora foi diretora, e a gente pede, então, a cobertura dela para que as crianças, os adolescentes ali consigam praticar esporte, brincar em dias chuvosos, de muito sol. As moções de aplausos que nós fizemos, uma parabenizando a Primeira Igreja Batista de Paraty, que há alguns anos faz um trabalho muito bom com o Ministério de Surdos, em que todo culto, todas as celebrações da igreja são traduzidas com intérpretes de Libras em seus cultos, e nas transmissões online também, e, inclusive, há algum tempo já fazem aulas, cursos dentro da igreja para a população que quiser. Inclusive, existe um Ministério de Libras dentro da igreja que participa ativamente dos cultos, se apresentando, tá? Então, a gente parabeniza a igreja por essa ação. Volto a lembrar um projeto de lei que foi feito pelo meu pai aqui nessa casa, pedindo para que os estabelecimentos públicos tenham intérpretes de Libras também. É uma necessidade urgente aí da nossa cidade. E a outra moção de aplausos é que o Instituto Colibri, em parceria com o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, vem fazendo uma campanha de combate à violência contra crianças e adolescentes com o nome Abra os Olhos para os Sinais. Amanhã, dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes. Então, eu e a vereadora Flora estamos fazendo aí uma moção de aplausos
ao Instituto Colibri e ao Conselho Municipal do Direito da Criança, parabenizando por essa campanha. Inclusive, convido aí os demais vereadores para que a gente pense em projetos de leis, em políticas públicas concretas nesse combate à violência de crianças e adolescentes. Constantemente nós sabemos de algumas informações aí, e eu tenho certeza que os vereadores estão sensíveis e disponíveis para pensarmos juntos aí nesses projetos. São essas minhas palavras. Agradeço os demais vereadores pela aprovação dos nossos requerimentos e desejo uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Alan Ribeiro. Boa tarde a todos, os pares, colegas da casa, a essa mesa, senhor presidente, os demais funcionários e todos os presentes aqui essa tarde. Bom, em primeiro lugar, gostaria de registrar aqui a nossa nota pelo falecimento do nosso eterno prefeito José Cláudio, ao qual esse município deve muito, pelos relevantes trabalhos prestados e por ter efetivamente colocado Paraty no mapa, no cenário nacional e internacional. Se hoje somos patrimônio aí mundial, muito se deve também ao trabalho deste apaixonado por Paraty. Gostaria que ficasse registrado. Esse final de semana, a Igreja Batista completou seus 71 anos de atividade em Paraty. Né, Lucas? E esse domingo me veio à memória do nosso pastor Joaquim. Os mais antigos aqui vão se lembrar dele. Sonica conhecia também, né, Sonica? Os cabelos alvos, né? E aí me veio à memória e gostaria de registrar aqui parabéns a toda a equipe da Igreja Batista, como o Lucas bem falou, por todo o trabalho que presta em nosso município, e gostaria de registrar a lembrança desse grande amigo da minha família e meu também, que sempre cuidou bem de nós. Enquanto eu estava a caminho da sessão hoje à tarde, acabei de receber a notícia e gostaria de parabenizar a OAB de Paraty pelo trabalho incansável de trazer para o nosso município um juiz titular. E a caminho dessa sessão, recebi a notícia de que a doutora Letícia, deixa eu confirmar aqui o nome, Letícia de Souza Branquinho, assumiu a partir dessa data os trabalhos na comarca de Paraty. Agradeço também aos doutores Flávio Batista e Tiago Seixas pelos auxílios prestados a essa comarca e torno a parabenizar a OAB de Paraty, que tem se mostrado incansável na luta para que a nossa comarca seja melhor atendida nos serviços de tutela jurisdicional. Observa-se que ela será uma juíza substituta, mas estará designada exclusivamente para a nossa comarca. Eu vou falar rapidamente sobre as indicações que fiz. Iluminação pública, fizemos aqui o requerimento à Enel, essa empresa que tanto judia da vida do paratiense. Com relação ao bairro do Cabral, os moradores têm encontrado dificuldades com o serviço de energia, constantemente tem havido queda naquela localidade, então a gente quer que a Enel explique por que tantas quedas de energia, quais são as melhorias possíveis para aquela região. E no bojo dessa indicação, a gente solicita aqui à Secretaria de Obras, ao setor de iluminação pública, que possa estar fazendo intervenções na avenida principal do bairro para que haja melhorias na iluminação daquela localidade. Quem entra lá à noite é bem complicado. Mulheres, crianças ali, quem chega do trabalho, que depende da condução pública, que tem que andar a pé ali, tem trechos de total escuridão. Então, torna-se muito perigoso transitar naquela localidade. Fica aqui o nosso apelo, Alex, que possa estar comunicando aí ao Executivo. A gente fala Alex aqui, parece até que ele é o prefeito, né? Mas ele que nos acompanha aqui, então a gente acaba fazendo essa intercessão. Também gostaria de pedir, nesse sentido, uma indicação que fizemos já algumas sessões, na Avenida José do Patrocínio, a cabeceira da Ponte do Brizolão, existe um campo
uma área de lazer, que é a única área de lazer atual do bairro Parque da Mangueira. E a gente já pediu que fosse feita a melhoria ali naquela localidade, na iluminação. À noite, muitas pessoas se reúnem ali para praticar esporte, jogar um futebol, e é precário ali a condição da iluminação. Então, se for possível colocar ali um refletor, melhorar aquela área, né, vai estar ajudando e muito a quem quer praticar um esporte, quem quer ter um momento de lazer ali. Com relação à indicação 440, a gente pede a desobstrução das manilhas da Rua das Margaridas, no bairro do Pantanal. Fui procurado essa semana por moradores ali. Parece que há um problema crônico. Quando chove, a água tem invadido a casa dos moradores e é um problema mesmo ali que a gente conseguiu constatar. Talvez os técnicos da prefeitura possam estar fazendo a vistoria lá. É que as manilhas encontram-se entupidas, né? Então, se puder estar fazendo esse trabalho, para que os moradores não passem mais por esse constrangimento de ter suas casas invadidas por águas da chuva e, consequentemente, outras águas também que acabam transbordando ali pelos bueiros. Nesse sentido, também tem a indicação 442, lá no bairro do Condado, que a gente tem pedir aqui a manilhamento e drenagem da travessa Sempre Viva no bairro do Condado. Os moradores dessa travessa têm que transitar pelo meio esgoto, meio a lama. A situação ali é crítica, está muito complicado mesmo. E a gente tem recebido essa cobrança, já conversei com o secretário de obras. Aqui, mais uma vez, a gente reforça o apelo para que possa estar olhando ali para o bairro do Condado. Às vezes falam que foi feito muita coisa ali, tudo bem, pode até ter sido, mas ainda há muito que fazer, né? Há muito que se caminhar, e não é porque foi feita uma ação acertada que deve se parar no tempo e esquecer de olhar para frente. Os moradores que se encontram naquele bairro ali estão necessitados ainda de muitas melhorias, e a gente não vai cansar de cobrar aqui enquanto elas não aconteçam. Por último, eu gostaria de falar sobre a construção de uma travessia elevada no bairro da Patitiba, na altura da rua João Luiz do Rosário, no cruzamento com a rua Jango Pádua. Recentemente, rodou aí pelas redes sociais uma pedestre que pisou ali numa tampa de bueiro quebrada e cortou a perna. Bom, deu uma complicação danada. Acontece que aquele cruzamento ali, relatos de moradores da área, de que há diversos acidentes ali, toda semana é motoboy, entregador, é carro, é bicicleta, porque não tem ali nenhum meio de reduzir a velocidade dos mesmos. Então, que se construa uma travessia elevada, eu acho que seria a mais adequada, ou, se a prefeitura entender, um quebra-mola, para que se evite o pior. Ao caminhar que está indo, logo, logo nós vamos ter uma situação ali que pode se complicar, né? A gente pede a Deus que não, que cuide dos moradores, mas que a prefeitura aí tenha esse olhar de estar podendo trazer essa melhoria para que todos tenham maior segurança ali. No mais, agradeço a todos, agradeço aos meus pares por ter colaborado com o nosso trabalho, aprovando os nossos projetos de lei e as indicações, e são essas as minhas palavras. Gostaria de comunicar aos vereadores que a Clariana pediu 5 minutos para atender o pessoal da PAE ali embaixo. Então, eu gostaria que, se vocês topam, até porque são pais de crianças deficientes, para não ficar esperando muito tempo ali embaixo, 5 minutos, a gente vai lá, conversa, ela quer conversar com todos os vereadores, aí a gente volta novamente à sessão. 5 minutos, então.
Som. Com a palavra, o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores, funcionários da casa. Falar aqui a respeito dos requerimentos. Requerimento 82, sobre o Centro Esportivo da Mangueira, solicitando informações do que vai acontecer, vai terminar, não vai terminar. Uma parte da comunidade faz vídeo dizendo que está maravilhoso, outra parte faz criticando, reclamando, e a gente vai lá ver, realmente tem uma área lá cheia de mato, complicada, que é uma situação antiga até de lixo ali naquela região. Então, a gente está pedindo o requerimento e agradeço aos pares terem votado a favor. O outro requerimento, 83, que nós falamos semana passada aqui, a vereadora Flora, no que me antecedeu, a respeito do estacionamento rotativo. Nós conversamos aqui. E aí eu fui buscar a fundo. Já existe a lei, que é a do vereador Portinho, que foi aprovada pela Câmara, não foi sancionada pelo Executivo e foi promulgada pela Câmara. Portanto, ela está em vigor. Então, eu estou fazendo requerimento, solicitando ao prefeito explicações por que a empresa não está cumprindo esta lei. Então, temos que notificar, porque o que ocorre, vereador Sanico? Uma hora de isenção. A empresa coloca... Não, porque a prefeitura está vendo. A prefeitura não está vendo isso. Por quê? A prefeitura tem que defender os interesses da população, como a Câmara também. Então, a empresa tem que cumprir. A lei está lá, é a lei 2.265/2019, do vereador Portinho, que cada morador de Paraty tem 1 hora de isenção do pagamento do rotativo. Falou. Permita a parte, vereador, pode pegar o microfone se quiser. Então, eles entraram na justiça, parece, mas a lei está valendo. Então, a gente nós temos que lutar pela população nessa hora. E a outra lei, o outro requerimento, que eu estava pesquisando a respeito de uma lei, o 084, com relação a danças e músicas nas escolas. E aí, a Lei 13.278 de 2016 fixou diretrizes na base da educação nacional, o ensino de artes visuais, dança, música e teatro no currículo da educação básica de todo o país. E aí, expirou agora no início de maio. Então, a arte visuais, dança, música e teatro, a partir do início deste mês, já teriam que estar inseridos nos municípios dentro da grade comum curricular. Então, estou perguntando à secretária para que ela nos responda, porque caso não esteja ainda, nós podemos, através da Comissão de Educação aqui, e o nosso mandato, entrar com uma emenda no Plano Municipal de Educação para que sejam feitas adequações, para que a gente comece a ter isso, essas modalidades em sala de aula, que seria muito importante para Paraty. Agradecer à Primeira Igreja Batista, que completou 71 anos, né, teve o culto de celebração, fui convidado, eu peço desculpas, chegou muito em cima, eu já tinha um outro compromisso, e eu não pude estar presente. Então, parabenizar aí a Primeira Igreja Batista, fica na Avenida Roberto Silveira. E nós temos indicação do aumento na captação de água lá e na comunidade do Penha. Também comunicar aqui, nós tivemos sexta-feira aqui na casa, uma reunião com a APA Cairuçu, ICMBio, Petrobras, tinha a empresa, esqueci o nome da empresa agora. Mineral. Né? Nós tivemos aqui uma reunião muito apressada, confusa, e que nos deixa bastante preocupados. Então, eu sugiro à Câmara, se possível, que nós possamos convocar essas entidades aqui, vereadores, para que nós possamos sabatiná-los para entender, porque nós ficamos em dúvida com uma série de coisas. Está lá vendo onde os caiçaras moram, quantidade das casas, numeração das casas, tamanho, e aí, num cadastro, vai pedir a escritura das casas, 37 comunidades, a vereadora Flora foi muito feliz na intervenção, a vereadora Sonica também. E, assim, preocupante, a Petrobras, pré-sal, nem tudo é dinheiro.
Não é? Como vão ficar nossas comunidades? A gente precisa entender mais o que está acontecendo. Aí, desde 2016, estão fazendo levantamento nas comunidades e não comunicaram à Câmara nenhum ofício. Só vieram falar com a Câmara porque a Secretaria de Habitação da Prefeitura provocou para que nós entrássemos na discussão. Senão, nem isso teria acontecido. Foi a informação que nos passou a funcionária da Prefeitura. Então, é muito importante, preocupadíssimo com essa situação. Nós precisamos, sim. Eu tive que sair no meio da reunião, porque nós tínhamos outro compromisso, e a gente precisa de mais tempo, ao meu ver, para entender tudo isso e ver de que forma a gente pode se posicionar. Não dá para a gente ficar calado e esperando tudo acontecer, né? Porque precisa ter um fundamento tudo isso. E, porque vai aumentar a royalties, não sei o quê, não sei o quê. Royalties não é tudo, sabe? E vai se pescar onde? O que vai acontecer com as regiões ali? Essas pessoas vão ter suas casas penhoradas, vão perder suas casas? Por que a escritura da terra tem famílias ali há mais de 100 anos erradicadas naqueles locais? Por que essa escritura? Por que isso agora? Por que a Câmara não foi provocada há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando começou tudo isso? São perguntas que eu gostaria de fazer e que naquele momento a gente não pôde fazer, porque é um tempo curto para fazer isso. Queria parabenizar o vereador Lucas a respeito da questão das libras e estabelecimentos públicos, tem a lei do pastor Isaac realmente, e nós precisamos, como já falei aqui, chega no hospital, o surdo chega no hospital, ele não consegue se comunicar. Chega um turista surdo, na Secretaria de Turismo não consegue se comunicar. Então, a gente precisa resolver isso. Uma coisa que me preocupa muito também, a velocidade dos veículos no município, questão da imprudência. Foi falado aqui pelo vereador Alan, e está demais. Principalmente o pessoal que trabalha com delivery. As motos passam pela direita, pela esquerda, rompem o sinal vermelho, sabe? Está preocupante isso. A cidade precisa resolver essa questão, principalmente na Avenida Roberto Silveira, a região da rodoviária ali. Está preocupante demais. Já aconteceram acidentes, o seu Noé foi atropelado quinta ou sexta-feira, não me recordo bem, próximo à rodoviária, sabe? Já aconteceu de 2 senhoras lá na região ali da Colitur serem atropeladas também. A gente precisa resolver isso, gente, sabe? E aconteceu o quê? E o monitoramento, está monitorando o quê? É que a gente sempre fala, precisa ter uma explicação maior, precisa ter um trabalho. A gente fez um projeto de lei que está lá na Prefeitura, já passou do prazo, que é a Semana Municipal do Trânsito, para que a gente debata isso, leve isso às nossas crianças. Agora deram para andar de uma moto elétrica, vocês já viram isso? A bicicleta elétrica e moto elétrica. Sobe na avenida na contramão, sobe a ponte na contramão. Gente, está complicada essa situação. Cada vez mais veículos, cada vez mais motos, e agora tem as bicicletas elétricas. E como é que a gente cuida de tudo isso? Sobra para a guarda. Mas como a guarda faz? Não tem leis específicas para isso. A gente precisa trabalhar essa questão. Porque nós também não podemos criar leis que são de intuito do executivo. A gente legisla para o município, mas tem leis que criam despesas, tem leis que mexem na estrutura administrativa do município e tem que partir do executivo. Então, a gente precisa ver isso. Está muito sério e vidas estão sendo perdidas por isso. No mais, alertar, como o Lucas falou, eu sempre tenho falado, continuam os eventos, sabe? Continuam tendo futebol, continuam tendo as festas na madrugada, sabe? Está complicado demais. Vou falar de novo, nenhum de nós, vereadores, temos UTI em casa para salvar ninguém, gente. Pelo amor de Deus, consciência. O que mais falta para saber que, se não usar isso aqui, se não passar álcool em gel, sabe, se não tomar todas as precauções, o risco de pegar é muito maior de quem usa e de quem passa álcool em gel. Que todos nós somos sujeitos. Depois não adianta reclamar na Câmara, não adianta reclamar na Prefeitura, no Facebook, que é o Muro das Lamentações. Não adianta. Nós não temos como salvar ninguém. Pelo amor de Deus. Estão esperando o quê? É melhor deixar o futebol de lado agora, a festa de aniversário de lado agora, do que não ter mais festa de aniversário e não ter mais futebol. As pessoas estão morrendo, gente. Isso não é brincadeira. É com muita tristeza que a gente fica sempre falando a mesma coisa, mas não dá para todo mundo cuidar de todo mundo. É cada um por si nesse momento. Use a sua máscara, passe o álcool em gel, tome cuidado, não aglomere, não adianta falar. As pessoas não estão ligando. Depois não adianta, gente. A gente queria muito chegar aqui e falar, olha, a doença não existe, foi erradicada, acabou o problema. O problema está aí.
Nós estamos perdendo. 86 paratienses perderam a vida. Quantos mais vão precisar perder? 86 famílias chorando. Quantas mais vão chorar? Eu queria aqui prestar minha solidariedade à família do ex-prefeito Zé Cláudio, à família da dona Joana, que faleceu ontem, do seu Gelson, que faleceu ontem também. E os dois não foram Covid, e também aqui prestar minha solidariedade à família do vereador Paulo Sérgio. Né? Perdeu seu sobrinho Gabriel no acidente automobilístico na sexta-feira. Prestar minhas condolências à família. O Gabriel era sobrinho do Paulo, mas a gente via mais como um filho do Paulo Sérgio. Morava com ele, andava com ele para cima e para baixo, um menino querido por todos, e foi vítima de um acidente, não em Paraty, né? E a gente lamenta muito e peço a Deus que conforte o coração dos familiares. Essas são as minhas palavras. Com a palavra, o vereador Tunico Gama. Boa tarde, caros colegas. Quero já iniciar agradecendo a aprovação das nossas indicações. E inicio minha fala, os pêsames aos familiares do Gabriel, estendendo a família toda do Paulo Sérgio, a Joana, a sogra do nosso amigo Ademila da Graúna, ao nosso ex-prefeito e eterno prefeito Zé Cláudio e a família do seu Gerson. Vou pegar um gancho aqui que o Rodrigo falou dessa última reunião, né, Rodrigo, em relação ao CMBio, que alguns puderam estar presentes. Eu acho, sim, que tem que ser convocado aqui a essa casa para que todos estejam por dentro desse assunto. Igual foi muito bem lembrado pela professora Flora, em relação às condicionantes, né, Flora? São 15 e eles apresentaram de início só uma. E o pescado, que eu acho que vai ser, a gente estava debatendo isso pelo tráfego de navios ali, como que ia ficar esse pescado? Eu acho que esse seria até o mais grave nesse primeiro momento, e eles apresentaram uma que, em tese, seria mais fácil para eles, então que a gente possa estar chamando a essa casa. Em relação à PAI, uma sugestão. Acho que o presidente e toda a casa, acho que nós devemos solicitar uma reunião com o executivo e com a federação junto. Por quê? Eu estive também na PAI, tem alguns documentos, então sempre fica o disse-me disse realmente, mas eu acho que é importantíssimo o executivo e a federação estar junto, que eu acho que, igual eu falei com o prefeito, tem que dar uma solução. Porque das famílias, eu, quando estive na Secretaria de Esporte, tive a oportunidade de fazer algumas parcerias com aquelas crianças, de colocar recreadores lá para estar fazendo exercício com eles, e vocês não sabem a alegria que eles ficam. E hoje a gente corre o risco da PAI ser fechada. Então, acho que a sugestão seria isso, tanto o executivo como o legislativo e a federação juntos numa reunião para a gente ter um norte na nossa conversa, para a gente dar a devolutiva para esses pais. E nessa reunião seria até interessante montar uma comissão de 3 pais e mães responsáveis para também participar, para realmente não ficar esse disse-me diz e a gente acaba ficando aí vendido na história. Que você ouve um lado, ouve o outro, então eu acho que tem que estar as quatro situações envolvidas ali para que a gente chegue num resultado. Falando sobre as minhas indicações, ali no Catimbau, na Barra Grande, é uma comunidade que vem crescendo, já tem bastante famílias ali, então a gente está solicitando ali uma pavimentação, é uma rua só, que o nosso secretário de obra aí possa estar nos ajudando, aí, nos atendendo, a população.
Reforma ali daqueles bancos na área externa da Igreja Católica da Graúna. 2 pontos de ônibus, né, nos 2 sentidos, no caso, um em cada um, ali na comunidade de Saquinha, onde já existe ali famílias, temos ali alguns empreendimentos, já pousadas ali, então que possa estar fazendo um ponto de ônibus ali para poder abrigar melhor ali o pessoal. Lá na Graúna estive esses dias, já tem alguns buracos, né, naquele asfalto, né, eu falo até no mais antigo ali, não o mais novo, mas que faça ali uma operação tapa-buraco, perigoso ali o pessoal que anda de moto, e a reforma ali do banco do Sertão do Iriri, do lado do Campo Society, eu tive uma vistoria lá, está muito ruim, que possa aí, dentro do possível, ser reformado. Vou falar rapidamente, né, vai voltar essa casa, peço o apoio dos caros colegas, que eu acho que a nossa função, além de fiscalizar, é fazer política pública, né, e como a gente sempre passou lá no esporte, eu vou estar apresentando para vocês esse programa Adote um Aluno Carente. Existem pessoas em Paraty que a gente já vem conversando, porque adote esse aluno, gente. Eu tive essa oportunidade, principalmente na área do jiu-jitsu em Paraty. O kimono custa R$ 240 a R$ 250. Essa criança, às vezes, o pai, né, não tem uma renda alta, paga aluguel, conta de luz, o kimono sempre vai ficar para último, ele não vai deixar de comer porque é do kimono. Então, existem pessoas interessadas a adotar crianças nesses núcleos. Então, a gente está aí solicitando ao Executivo, Alex, que venha a olhar com carinho esse programa, né? Eu acho que é de suma importância, porque aí a gente começa a fazer política pública na nossa cidade e a gente possa atender essas crianças, que às vezes deixam de frequentar o núcleo porque o pai não consegue comprar o kimono, ou o professor que tem a habilidade de conseguir a doação do kimono e passar um para o outro, às vezes ele fica grande na criança, aí começa a encarnação, a gente já foi criança, ele deixa de ir no núcleo porque é da encarnação. Então, assim, que a gente possa aí pensar com carinho, essas são minhas palavras, muito obrigado aí, Deus nos abençoe. Com a palavra, o vereador Marquinho. Senhor presidente, exercício, demais vereadores, pessoas que nos ouvem, uma boa tarde a todos. Também quero prestar aqui minha solidariedade à família do ex-prefeito Zé Cláudio de Araújo, família também Paulo Sérgio e também a outra família aí que perdeu seu ente querido, né? Quero, desde já, também agradecer aos nobres vereadores por votar favorável às nossas indicações. Quero falar daquele buraco em frente ali a Shopping Martins, né? Aquela coisa horrível ali que até agora ninguém tomou providências, né? Aquilo ali já está vergonhoso, logo na entrada ali, né? Então, pedi que o prefeito, o secretário Fabrício, né, tenha uma solução naquele problema. Eu fiz aqui uma indicação, né, das limpezas das palmeiras, porque só sabe, né, o custo que aquilo ali pode causar quando quem tem, né? Eu tive meu carro amassado por uma folha de palmeira que parei ali no estacionamento, né? Como foi o meu carro, que é um bem material, poderia ser uma criança passando também naquela hora ali e acontecer também um acidente, até mesmo pior. Parece uma coisa. Eu e o Alan Ribeiro, vereador, estavam conversando ali perto da prefeitura, né, Alan? Quando caiu uma folha daquela altura também, sendo pesada, pode sim machucar uma pessoa, né? Também quero falar aqui sobre um requerimento que fiz ao Executivo, o qual me respondeu que estaria no portal da transparência. Então, hoje eu estou fazendo um requerimento para que o
o Executivo, então coloque as informações no portal da transparência, porque eu, juntamente com o meu chefe de gabinete, doutor Davizinho, não conseguimos achar a informação que precisávamos. Então, eu peço que seja colocado para a gente poder ter e trazer o maior esclarecimento para a população, como está sendo gasto, onde está sendo os gastos da Prefeitura. Também quero falar aqui, senhor presidente, quando pedi visto daquele processo dos 13 milhões, quase 14 milhões, a gente fomos questionados. Só que ontem eu fui chamado no hospital e tive o desprazer de saber que o prefeito e a secretária Carla estão cortando médico do hospital. Fui informado por um médico de dentro do hospital e onde pediram que não fizesse isso, porque a alegação deles era que o caso Covid estava diminuindo e não seria necessário. Quando os médicos informaram para os mesmos que eles estavam cansados, estressados e precisavam desse apoio nesse momento. E não foi atendido. Fui lá porque tinha pessoas, mais de 2 horas na fila, esperando o médico. Onde tinha um médico na UPG, tinha um médico na ala da Covid, tinha um clínico geral para atender emergência e ali no seu consultório, tinha um médico em transferência. Então, a demora estava chegando até 2 horas. Eu estive lá nesse momento, presenciei pessoas passando mal ali. Aí o médico tem que deixar o seu consultório e fazer esse socorro e não tem ninguém para colocar nesse lugar. Então, quando a gente pede esses esclarecimentos, é para que a gente venha entender como está sendo gasto e para que a gente possa cobrar. Se era para contratar mais médico, para caso de emergência, então por que estão tirando médico? Né? Então, a gente precisamos também, né, peço o apoio dos demais vereadores para a gente estar vendo essa parte aí também. Tá? Eu votei favorável ao projeto da professora Flora, tá? Quero deixar bem claro, não por pressão e não por manifestação. Votei por entender que precisa sim. Tá? Só que não gostei da atitude, entendeu? Não de todos, mas de algumas pessoas, né, que ainda vêm fazer uma manifestação pacífica e querem nos insultar. Igual falaram, né? Solta o inocente e prende os vereadores. Né? Isso é ridículo para quem vem fazer uma manifestação pacífica. Tá? Quero deixar bem claro, independente de pressão, eu voto aquilo que eu achar coerente ao município. Tá bom? Por enquanto, são essas minhas palavras. Salta os inocentes e prende os vereadores. Salta. A culpa é nossa, amigo. Ainda bem que você chegou agora por último, um pouquinho da culpa é sua também. Era mais minha do Lulu, mais antigo aqui, nós temos culpa mais tempo agora. Então vamos. Olha o que interessa, né? Qual a palavra, vereador? Acabou? Acabou, gente. Desculpa, eu tô até. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Vereador Sanica, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo Penha, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama, vereador Lulu e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de Decreto Legislativo 001 de 2021 dispõe sobre a concessão da comenda de mérito para destaques na área esportiva, cultural, ambiental, da saúde, da ciência e tecnologia. Projeto de Decreto Legislativo do vereador Alan Ribeiro. Projeto de decreto legislativo está em uma única discussão, não tendo quem queira discutir, está em uma única votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo aprovado por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos a palavra do expediente final. Franqueando a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra,
vereador Tunico. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Com a palavra, o vereador Marquinhos do Mamanguá. Quer falar de novo? Senhores vereadores, não, só subir aqui para falar da questão da PAI, né? Porque realmente, né, faço das minhas palavras as palavras do vereador Tunico, né, precisamos sim, né, falar com essa instituição, mas junto com o prefeito, né, junto com até mesmo o presidente. A gente poderia também estar pedindo, né, o advogado da Câmara, o doutor Oswaldo, para estar acompanhando isso, para a gente poder estar entendendo realmente, para a gente não virar essa bolinha de ping-pong, que um joga para cá, o outro joga para lá, e a gente não chega a solução nenhuma. Tá? E quanto à reunião, né, que esteve aqui sobre o CNI, o Café já vinha falando comigo sobre essa questão dessa reunião, também... quando estava como presidente da Associação de Moradores do Mamanguá, só que no dia não pude estar aqui por motivo de força maior, né? Mas precisamos sim convocá-los de novo para estarmos aqui ouvindo também, né, pelo menos um ofício que chegou lá para a gente, no meu gabinete, um dia antes dessa reunião, não teria como a gente estar se programando, tá bom? Muito obrigado a todos. Com a palavra, a professora Flora. Alô. Então, eu vou começar, acho que mudar o esquema e falar logo de cara. Porque no final, o expediente final, quase que só eu. Eu tinha aqui anotado as coisas, que eu ia fazer também uma pequena homenagem aqui ao nosso ex-secretário de Turismo, José Cláudio, apesar das nossas diferenças políticas, e todas as vítimas de Covid, inclusive essas 86 aqui de Paraty. E ainda torcendo muito para que a CPI federal da pandemia surta frutos para ver os erros e os acertos, se é que houve algum, do andamento de tudo contra a Covid. Inclusive, me bateram no Facebook, porque eu fiz uma homenagem singela ao José Cláudio, lá na frente da prefeitura, chamei os funcionários, nós montamos ali um pequeno altarzinho, e depois falaram que eu fazia, em Brasília, alguma coisa de esquerda, e aqui eu rezava na cartilha da direita. Isso é uma bobagem que não tem tamanho, né? A pessoa é independente da política. Então, vamos deixar claro aqui que nós não somos de sectarismo a esse nível. Muito bem. Sobre a questão ocorrida na delegacia, o que eu tenho a dizer? Eu fico muito triste, inclusive eu fico com... Eu não posso dizer, mas eu vou dizer. Eu fico com pena do policial pelo despreparo dele. É a cara de como o Brasil cuida dos seus funcionários. Ele estava sozinho com uma mulher tão despreparada, ou muito mais despreparada que ele, vai me desculpar, foi a minha impressão concreta. Ele fez errado, não está em protocolo nenhum aquele tiro para baixo, mas eu fico com muita dó, porque é ruim para todo mundo, é ruim para ele também, que perdeu provavelmente o distintivo, por enquanto, vai sofrer uma série de sanções, e, na verdade, é um despreparo diante da democracia. E isso tem que ser levado em consideração, gente. As pessoas não estão preparadas para as manifestações sociais, que são Flora, legítimas. Só um minutinho. A delegacia, o pessoal fica puto comigo, né? Bandido é tratado com respeito e a pessoa, né, a população é tratada como se fosse bandido. Aí eles ficam putos, não gostam, mas é a realidade. Sabe, assim, eu fico com dó, como assim, a gente precisa preparar as pessoas para elas cumprirem da melhor maneira possível a sua função. Não tem, por exemplo, formação para os professores poderem participar de uma atitude que nem aquele observe os sinais do Instituto Colibri. Eles, será que vão saber ver no seu aluno o sofrimento que ele está passando, ou de exploração sexual, ou de violência física?
Como que o professor descobre isso, se é na escola? É um lugar importante dessas descobertas. Então, eu sempre acho que o poder público tem que olhar melhor para os funcionários em todas as esferas, federal, estadual, municipal. Que nem, por exemplo, o Rodrigo citou aqui a lei das artes na escola, né? A gente não pode exigir que o professor de 1º ao 5º ano, além de dar todas as disciplinas, ainda seja um grande incentivador da arte visual. Ele pode não saber desenhar, não ser músico, não sei. Então, a gente tem que ter mais pessoas na escola que deem arte para as crianças, porque, sim, sem arte a gente não vive. Nem só de arroz e feijão o ser humano vive, graças a Deus. A arte nos redime de toda a barbárie. Então, é, sim, importante ter um departamento de artes que cuide das artes na escola. E a gente, como legisladores, tem que fazer com que isso aconteça. E não dar mais uma atribuição para o professor, que já tem que dar conta, né, dos seus conteúdos. Agradecer aqui o asfalto no Jabaquara, que foi uma das requisições. Tem um monte de amigo que mora no Jabaquara e vive atolado. Convida. Chique. Chique. Mas caiu no meu colo que eu fiz uma indicação bonitinha. E eu não pude ir lá naquele dia, mas eu estou reportando aqui. E olha aqui a reunião que nós tivemos do ICMBio, eu realmente compreendi bem. A minha única, assim, vamos dizer, alívio é de estar junto com o Observatório dos Territórios Sustentáveis da Bocaina, que acredito, e da Fiocruz, né, que são elementos que têm um olhar bastante interessante sobre a vida dos caiçaras e do Parque Nacional. Então, a gente tem que acreditar que eles não escolheram bem a questão fundiária, eles podiam ter escolhido outro problema, né? Realmente concordo aí, mas vamos estar atentos, porque essa mineral já foi contratada, eles fizeram esse caminho aí. Muito bem. A questão da vacinação dos professores, né, é uma coisa que está caindo muito no meu colo. Graças a Deus, eu tenho 2 filhas que também são professoras, uma em Ubatuba e outra aqui, elas não foram vacinadas. É que o cobertor é curto, tá, gente? Você puxa para um lado para dar vacina para quem tem comorbidade e tal, e faltou lá para o professor. Se você der para o professor, vai faltar para o cara do ônibus, e assim vai. Então, vamos botar nome aos bois. O cobertor é curto, porque o governo federal não fez o seu trabalho bem feito. Vamos falar assim. Muito bem. E, então, essas são as minhas palavras. A cobertura da quadra lá na Pequenina Calixto é muito legal. Fiz muito interclasse no campinho de terra. É uma grande satisfação dos alunos poder ter aquela quadra, e eu acho que a gente pode melhorar. É isso aí. Vou convidar a todos para ir na exposição da Festa do Divino, pela janela. Olha só. Opa, cortou. É para ir lá na exposição pela janela, para não ter aglomeração, do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, o qual eu fiz uma moção de aplauso pelo trabalho excelente que eles vêm realizando. E esse é um exemplo de como é possível fazer uma coisa bacana sem aglomerar. Muito bem, obrigada. Flora, dizendo que está brincando, está fora a respeito de Jabaquara lá, entendeu? A gente veio lutando faz tempo. Aí a senhora pega a carona na Jabaquara, o Lucas pega a carona no Portão Vermelho, e assim nós vamos indo. Entendeu? Não havendo mais... Tem mais vereador? Não, né? Não havendo mais vereadores inscritos no expediente. Final, nada mais a tratar. Dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Uma boa tarde a todos.